Não só dar as boas-vindas e também anunciar que a Marina agora se filiou ao PT na semana passada, né? E queria que ela contasse um pouco da história dela no MST, que eu estava falando aqui com os meninos, que eu acho que é o movimento social mais importante e mais bem organizado do Brasil e, quiçá, do mundo. E mais bem sucedido também. E mais bem sucedido. Então, eu queria que você contasse um pouco, Aroeira, se quer acrescentar alguma coisa. Quero acrescentar o seguinte, porque achei uma brilhante estratégia de pegar os movimentos sociais, não colocá-los dentro dos partidos, mas que seus representantes estejam dentro dos partidos para poder entrar na vida parlamentar brasileira, porque isso é fundamental. A gente está vendo que é cada vez mais importante você ter os representantes específicos dos trabalhadores das várias áreas em que eles estão atuando, defendendo os interesses desses grupos gigantescos, a maioria do Brasil, dentro da Câmara, porque a direita está organizada em grupos de pressão extremamente fortes lá dentro. Então, é só para você incorporar isso, porque eu achei fantástica a ideia, e achei de começar a trabalhar disso de forma coerente, organizada e transparente, você já começar contando a história toda. Isso. Um pouquinho da sua história também, para a gente saber quem é você. Da sua história e dos seus planos. Tá bom, obrigada. Boa tarde, todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou filha de camponeses, né, lá do Paraná. Meus pais são migrantes de Minas Gerais. Foram migrando aí pela região até chegar no oeste do Paraná, lá em Cascavel, próximo lá do Paraguai já, né? E eu vivi a minha primeira infância, então, no campo, né? Aí quando meu pai chega lá, enfim, meu pai, minha mãe, os dois primeiros irmãos, nós somos em 7, e aí meu pai conseguiu, com um trabalho nas terras de café, no norte do Paraná, conseguiu comprar uma terrinha, então, lá no oeste do estado, e nós vivemos, então, a primeira infância minha foi no campo, né, foi na roça. E primeira série, primeiro e segundo ano, né, assim, bem aquela escola bem do interior mesmo, caminhando 8 quilômetros por dia para chegar, enfim, aquela coisa toda. E no início da década de 80, o meu pai tinha um programa no Banco do Brasil, na época, era Plante que o governo garante. Só que não garantia nada, não, né? E aí, ele perdeu a terra, né, com dívidas de financiamento, então teve que pagar o banco, né, com a terra. Então, nós fomos, né, começamos aí a fazer parte, então, das famílias, né, do povo sem terra desse país. E aí, trabalhamos, bom, nunca mais conseguimos, né, digamos assim, ter terra. E aí, fomos morar, assim, na periferia, né, mas com grandes diferenças, digamos, de ser uma cidade grande, cidade do interior, né, e aí fomos para sobreviver trabalhando de boia fria, né. Você também? Sim, na minha adolescência, então, sei lá, 13, 14 anos, eu não conseguia mais estudar, né, porque tinha que ajudar no trabalho e tal. E aí eu falei, nossa, eu quero estudar, quero estudar. E a gente tinha uma referência grande, assim, trabalho na igreja, né, então eu gostava muito do trabalho das freiras. Eu pensava, pô, eu quero ser sabido igual essas freiras aí, né. E aí disse, bom, para poder estudar, então eu vou para o convento. E aí comecei num trabalho mais próximo, né, lá na nossa cidadezinha, enfim, do interior, então no convento, e certo dia você foi trabalhar no convento, então?
Sim, sim, sim. Maravilha. E aí eu fui com o Frei, num domingo, rezar uma missa num acampamento, que era próximo lá do nosso município, né? Ele falou, olha, Marina, domingo estou indo lá no acampamento do Sem Terra, celebrar a missa. E minha tarefa, né, na igreja, ali, com as irmãs e com a casa paroquial, digamos, era organizar nas comunidades, quando tinha missa, organizar a ficha, né, dos batizados, crisma. Então, meu trabalho era, digamos assim, registrar, né, as famílias, os pais, as mães, os padrinhos e quem seria batizado, enfim. Mas lá no acampamento do Sem Terra, nesse dia, eu não ia fazer isso. Né, o Frei convidou eu para ir junto, enfim, né, na celebração da missa. Então, chegamos cedo no acampamento e era um domingo, né, era dia de avaliação dos núcleos de família, era preparar, planejar o trabalho, o que ia fazer durante a próxima semana, né, onde que iam plantar, o que iam plantar, o que iam fazer e tal. E eu fiquei enlouquecida, né? Tinha reunião da juventude também, então, e como o Frei era o Frei, né? Então participava também de todas as atividades junto com o Frei. E aí fui participar da reunião da juventude, né? A juventude estava planejando também as tarefas, né, da próxima semana. E dentre as tarefas eles iam tirar uma comissão que ia na cidade negociar com o prefeito, para o prefeito colocar um ônibus para a juventude ir todas as noites, né? Então de dia eles trabalhavam, faziam, né, produção, plantio e etc. E de noite todo mundo queria ir para o ginásio na época, né? Que era o meu caso. E aí, então, ficava a 12 quilômetros da cidade. Então, a negociação, né, eles tiraram uma comissão que ia negociar com o prefeito para garantir um ônibus que ia buscar e levar os jovens. E aí, no final do dia, né, sei, umas 4 horas da tarde, aquela missa campal, né, assim, muita gente. Era como 2.000 pessoas, né? Então, a missa, assim, maravilhosa. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro, que era assim, era uma missa de celebração mesmo, sabe? Então, os elementos, né, que compunham a missa, o ofertório, né, era a terra, era tudo os instrumentos, né, dali do povo, era a terra, era a lona, que era a casa, né, das pessoas, era a enxada, o facão, né, quando a grande mídia fala que o facão do Sem Terra é uma arma, é um instrumento de trabalho, né, é um símbolo. E eu fiquei encantada com tudo aquilo. Então, sei lá, 18 horas no portão eu falei para o Frei, não vou voltar, o que eu quero no convento está aqui. E claro. Fiquei, estou até hoje. Até hoje. Eu tinha 14, tinha 13 para 14 anos, não tinha feito 14 anos ainda. E a partir daí você passou a ser uma sem terra, militante do movimento e começou a trabalhar dentro da organização, estudou. Estudei, concluí meu mestrado ano passado. Que maravilha. E você mora onde? Você mora onde, Marina? Eu agora moro na cidade do Rio, no Rio Comprido. Você mora no Rio. Tá. E aí vim em 96, fui transferida, né, pelo MST, pela Direção Nacional do MST, então do Paraná, para contribuir também na organização, articulação. Naquele momento o MST estava num processo de ampliação, né? Então fez esse movimento, né, de transferência da militância, uma grande parte da militância nossa para outros estados. Então foi nesse período, muita gente foi para o Nordeste, para o Mato Grosso, para Minas Gerais, para a Zona da Mata, e foi aí que eu venho, então, para o estado do Rio. Fico uma grande parte desse tempo, eu morei em Campos dos Goytacazes, né, ali onde o MST tem a maior base, digamos assim, né, da luta pela terra, tanto acampamentos, assentamentos, principalmente nas terras das usinas canavieiras, né, que falidas, etc. Então, um pouco isso. E o ano passado,
eu concluí um mestrado em Geografia, num programa de desenvolvimento territorial da América Latina e Caribe, que é uma parceria do MST com a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, com a Unesp. E que legal. foi assim, muito, muito maravilhoso mesmo. Por isso que a gente é impressionado com o movimento, como ele é organizado, como ele pensa nos dois braços da coisa, a militância política e o aprendizado e a educação. Essa parte